Fala, povo! Começando mais uma aula de matemática! Hoje, Enem 2020, questão 142. Bom, vamos fazer a leitura da questão, né? Tá assim, ó. 3 amigos, André, Bernardo e Carlos, moram em um condomínio fechado de uma cidade. O quadriculado representa a localização das ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho nesse condomínio, em que nos pontos A, B e C estão localizadas as casas de André, Bernardo e Carlos, respectivamente. Beleza? Então, ó, tá aqui o quadriculado, tá certo? Aí continua assim, ó. André deseja deslocar-se da sua casa até a casa de Bernardo, sem passar pela casa de Carlos, seguindo ao longo das ruas do condomínio, fazendo sempre deslocamentos para a direita ou para cima, segundo o esquema da figura. E aí vem a pergunta, né? O número de diferentes caminhos que André poderá utilizar para realizar o deslocamento nas condições propostas é... E aí, hein? Qual das alternativas aqui seria a correta, né? Então, vamos dar uma olhada em como resolver este exercício. Bom, eu coloquei aqui algumas informações que a gente consegue tirar desse quadriculado que estava no enunciado, beleza? E a partir dele a gente consegue resolver a nossa questão. Então, a primeira coisa que a gente vai pensar é o seguinte: para sair aqui da casa do André e chegar à casa do Bernardo, quantas possibilidades nós temos? Tá certo? É a primeira coisa que a gente vai pensar. E detalhe, a princípio a gente não vai se preocupar se desses caminhos possíveis, se algum deles a gente vai passar pela casa do Carlos ou não, tá? A princípio a gente não vai pensar nisso, tudo bem? Então, ó, pensando, né, em sair aqui da casa do André e chegar à casa do Bernardo. Quantos caminhos diferentes nós temos? Vamos pensar? Ó, a gente poderia, ó, vir 4 vezes para a direita e depois subir 3 vezes, né? 3 vezes para cima, tá certo? A gente poderia, por exemplo, ó, vir 2 para a direita, 3 para cima e outras 2 para a direita, certo? Então, ó, coloquei aqui 2 possibilidades. Mas o que você acaba percebendo é que, independente de qual caminho você siga, você sempre acaba indo 3 vezes para cima e 4 vezes para a direita, como eu estou colocando aqui, tá certo? E aí, para a gente poder calcular quantas são as possibilidades, olha o que eu vou fazer. 3 vezes para cima eu vou representar por 3 letras Cs, tá bom? E 4 para a direita, como direita começa com D, eu vou colocar aqui 4 letras D, tá certo? E para calcular a quantidade, né, ou quantas possibilidades nós temos, basta calcular quantos anagramas nós conseguimos formar com essas letras aqui, certo? Então, ó, para calcular os anagramas, lembra como que faz, né? Conta aqui a quantidade de letras, né? Então, ó, 3 Cs e 4 Ds, então 7 no total, né? Então, ó, 7 fatorial, tá certo? Só que aí, como tem letra repetida, você vai dividir pela quantidade de vezes que ela se repete. Então, ó, letra C repete 3 vezes aqui, né? Então, ó, divide por 3 fatorial, tá bom? E letra D aparece aqui 4 vezes, então divide por 4 fatorial, tá certo? Bom, aí para facilitar, eu abri aqui o 7 fatorial até chegar no 4 fatorial, tá bom? Aí cancela, né? 4 fatorial em cima, 4 fatorial embaixo. A gente sabe que 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6, ou seja, tem um 6 embaixo, mas também tem um 6 em cima, pode cancelar, e sobra só o 7 e o 5. E 7 vezes 5, isso dá 35. Tudo bem? Então esse é o primeiro passo. A gente descobriu aqui que, saindo da casa do André para chegar na casa do Bernardo, nós temos 35 possibilidades. Tudo bem? Só que aí tem o detalhe. Dessas 35 possibilidades, algumas delas o André vai acabar passando pela casa do Carlos, tá certo? E aí como que a gente faz para eliminar, né, para chegar à resposta? Bom, eu vou analisar agora, né, que é esse segundo passo aqui, eu vou analisar quantas são as possibilidades de sair da casa do André e chegar até a casa do Carlos, depois, saindo da casa do Carlos e até chegar à casa do Bernardo, tá certo? E aí depois eu vou multiplicar esses valores e subtrair no final, tá bom? Então, olha como que fica. Ó, saindo da casa do André até chegar à casa do Carlos, não importa o caminho que você faça, você acaba sempre fazendo 2 vezes para cima, né? Você vem 2 vezes para cima
e 2 para a direita, né? 2 para a direita, tá bom? Então, por exemplo, esse aqui que eu estou mostrando com a setinha, né? Ó, 1, 2 para cima, 1, 2 para o lado, tá certo? É só um exemplo. Mas qualquer caminho que você siga, da casa do André até a casa do Carlos, você vai fazer isso daqui. 2 para cima, 2 para a direita, tá certo? E assim como eu fiz aqui da casa do André até a casa do Bernardo, aqui eu também vou representar por letras, tá? Então, ó, como são 2 para cima, eu coloco 2 letras C. E 2 para a direita, coloco 2 letras D, tá certo? E aí eu vou calcular aqui os anagramas possíveis com essas letras aqui, né? CC, DD, tá bom? Então, começando por essa parte, ó, eu sei que eu tenho aqui 4 letras, tá certo? Então, coloco 4 fatorial, tá bom? Aí vamos para as repetições, né? Letra C tá repetindo aqui, ó, 2 vezes, né? Então, ó, 2 fatorial, tá bom? E letra D também, né? Aparece 2 vezes aqui. Então, também divide por 2 fatorial, tá certo? Aí eu vou abrir o 4 fatorial, né? Ó, 4 fatorial fica 4 vezes 3 vezes 2. Chegou aqui, você pode cancelar, né? 2 fatorial em cima, 2 fatorial embaixo. E aí depois faz, né? 4 vezes 3 que dá 12. E dividido por esse outro 2 fatorial, que é 2 mesmo, isso aqui vai dar 6, tá bom? Então, ó, essa aqui é a análise da casa do André até a casa do Carlos, tá bom? Agora eu vou analisar da casa do Carlos até a casa do Bernardo, tá certo? Bom, perceba que da casa do Carlos até a casa do Bernardo, você pode, ó, para cima e 2 para direita, ou direita para cima, direita, tá certo? É você que vai escolher. Porém, se a gente analisar a quantidade, né, ou quantas possibilidades nós temos, a gente acaba percebendo que de C até B, você sempre vai uma para cima e 2 para a direita, tá certo? Ou ainda, né, representando por letras, vai ficar C, D, D, né, que é um só para cima, então só uma letra C, e 2 para a direita, 2 letras D aqui, tá bom? E aí, mais uma vez, né, vamos calcular aqui a quantidade de anagramas que nós conseguimos formar com essas letras aqui, tá certo? Então, ó, tem 3 letras, né, então coloca 3 fatorial. Aí, no caso, é só a letra D que está repetindo, né, tem 2 aqui, então divide por 2 fatorial, tá certo? Bom, abra aqui o 3 fatorial, né, fica 3 vezes 2 fatorial, e aí cancela, 2 fatorial em cima, 2 fatorial embaixo, sobra quem? Sobra o 3, tá certo? Então, ó, de A até C são 6 possibilidades. E de C até B, você tem 3 possibilidades, tá certo? E aí, para saber o total de possibilidades, né, saindo de A até chegar em B, passando por C, é só multiplicar esses valores aqui, tá certo? Então é só fazer 6 vezes 3, como eu estou colocando aqui embaixo, que vai dar 18, tá certo? Então, se perguntassem, quais são as possibilidades, né, do André ir para a casa do Bernardo passando pela casa do Carlos, né? Quantas são elas? São 18, tá certo? Só que a pergunta não é essa. A pergunta é, em quantas dessas possibilidades ele não passa pela casa do Carlos? Então, o que você vai fazer? Para fechar o exercício, é só você pegar o total aqui, que são 35 possibilidades, como eu estou colocando aqui embaixo, e tirar, fazer menos as vezes que ele passa pela casa do Carlos, que no caso são 18 vezes. Lembrando, né, esse 18 eu tirei aqui do 6 vezes 3, como eu estou colocando aqui, tá certo? E aí quando você faz um menos o outro, né, 35 menos 18, isso dá quanto? Isso dá 17 possibilidades. E por esse motivo, a alternativa correta é a alternativa C. Beleza? E espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na nossa próxima vídeo. Aula! Tchau, tchau!